Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias inicialmente no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler os versos 22 e 23. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vamos colocar atenção nesse verso 23 novamente. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Vamos então ao Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos dar sequência ao texto que tem sido compartilhado. Marcos 15, a partir do verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar. Querido Pai Celestial,
Com reverência colocamos nas tuas mãos a tua palavra lida nessa noite. Suplicamos a interpretação e a explicação do Espírito Santo para os nossos corações, de tal forma que tua palavra seja rema viva em nossos corações nesta noite. Nos reunimos em torno de teu Filho, nos reunimos para Ele e queremos dele ouvir uma voz, que seja clara ao nosso coração. Grande pastor das ovelhas, te pedimos que tu mesmo abordes o nosso coração com tua palavra e com tua presença e nos pastoreie pessoalmente e coletivamente. Confiamo-nos a ti, supre-nos, capacita-nos pelo teu bendito Espírito Santo. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus, nosso Redentor. Amém. Meus queridos irmãos, esse final do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, entrando pelo capítulo 16, particularmente o registro que toca a ressurreição do Senhor, eles vão fazer o fechamento desse Evangelho da maneira a mais maravilhosa. Os irmãos se lembram que o primeiro verso desse Evangelho, ele menciona que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E entra a narrar o precursor do nosso Senhor Jesus, João Batista. De modo que nada a respeito da genealogia desse homem é da preocupação do evangelista Marcos, e isso inspirado pelo Espírito Santo. E por quê? Porque o foco desse evangelho, como temos visto, é o servo em serviço. Esse preciosíssimo servo dos servos, servo de Deus, servo perfeito, servo aprovado. Então, para um servo ou para um escravo, doulos, como é usada a palavra, não se preocupa com genealogias. Um servo, é um escravo. Então, Marcos entra a relatar nesse evangelho maravilhoso tudo o que servo dos servos fez. Percorrendo as páginas desse evangelho, como já fizemos, nós vemos o servo em ação das maneiras as mais contundentes para o nosso coração. Sobretudo, nós enfatizamos para os irmãos vários versos, onde ele é mostrado cheio de compaixão. Essa palavra, conforme traduzida no português, ela vem de mais de uma palavra grega. Então, há uma das palavras gregas traduzidas por compaixão, que significa o seguinte: um forte anseio nas entranhas. Isso é compaixão. Um forte anseio nas entranhas. Isso é o que o servo dos servos sentia, quando ele abordava cada vida, cada necessidade, da maneira única, como apenas ele poderia fazer. Mas, meus irmãos, ao estudarmos esses versos que lemos, Marcos 15, do verso 36 até o final do capítulo, gostaria desde já que os irmãos atentassem para uma afirmação que queria fazer aqui com bastante clareza e que precisa ser compreendida para nos ajudar no entendimento desses relatos finais. A explicação está baseada no texto de Atos 2:23 que acabamos de ler. Se os irmãos ainda o têm aí, observem que equilíbrio fino há neste verso. Quando Pedro está pregando a primeira mensagem da história da igreja no Pentecostes, ele diz que esse Jesus de Nazaré, assim está no verso 22 que nós começamos a ler, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus com milagres, sinais, prodígios que ele executou no vosso meio. Então ele vai dizer que este mesmo Jesus de Nazaré, verso 23, veja, primeiro, ele foi entregue por um determinado desígnio e presciência de Deus. Vamos ficar com essa primeira frase. Então isso nos faz lembrar muita coisa que os evangelhos, em geral, os 4, relatam. Por exemplo, aquele verso de João, relatado por João, onde nosso Senhor disse assim: ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente. E tenho poder para entregá-la e tenho poder para reavê-la. Marcos registra algumas vezes que nosso Senhor Jesus, ele estava cercado por aqueles que estavam
irados com as colocações dele, com o que ele fazia, com seus ensinos, seus milagres e curas, por exemplo, em plena sinagoga no dia de sábado, o que para eles era incompreensível, era uma violação do sábado, segundo o entendimento deles, não segundo o entendimento bíblico, porque o homem não foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado é que foi feito por causa do homem, não é? Mas eles colocaram o sábado em uma tal condição que quando nosso Senhor Jesus curava no sábado, eles entendiam que o sábado estava sendo violado. Então, por causa dessas coisas, entre outras, eles tentaram lançar mão de Jesus. E nós temos relatos que dizem simplesmente assim: e o Senhor passou pelo meio deles. Porque não era chegada a sua hora, porque ninguém seria capaz de tirar a sua vida. Então ele foi entregue por um determinado desígnio, ou plano, propósito, intenção, que graças a Deus ocorreu antes mesmo da fundação do mundo. Assim diz Apocalipse 13:8. E Pedro também, na sua primeira epístola, 1 Pedro capítulo 1, diz que esse precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E foi manifestado no fim dos tempos por amor de vós, Pedro vai dizer. E por meio deste sangue, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos duas expressões importantes, Apocalipse 13 e 1 Pedro 1. Apocalipse 13:8 dizendo que esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e Pedro ainda dá um passo atrás, dizendo que esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. São textos tão relevantes, tão preciosos. Então, confirmam o que nós estamos lendo em Atos 2:23. Ele sim foi entregue por um determinado desígnio, intenção, propósito e pela presciência de Deus. Esse é um fato. Então vamos chamar isso de a soberania dos propósitos de Deus. Agora, meus irmãos, que cuidado nós temos que ter. Porque se nós estudamos os evangelhos olhando apenas esse aspecto, nós ficamos completamente destoados, distonantes daquilo que os evangelhos querem nos revelar. Com muita beleza e clareza. Muitas coisas, mas a que eu quero enfatizar aqui. Ele foi morto pelo ódio, a fúria pecaminosa dos homens. E esse é o segundo aspecto de Atos 2:23. Você ainda tem aí? Então continue lendo. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Isso já comentamos. Mas então Pedro vai dizer o quê? E vós o matastes. Os irmãos estão vendo? Um equilíbrio fino e preciosíssimo, dizendo que havia uma intenção amorosa, redentora, cheia de paixão redentora no coração de Deus antes da fundação do mundo, os tempos eternos. Por outro lado, aqueles que lançaram mão de Jesus, fizeram com ele o que fizeram, e já tem sido largamente comentado nesses dias, na reunião do Partido Pão, que tivemos anteriormente, na reunião de outras quartas-feiras anteriores, muitas vezes já tem sido mencionado aqui. Detalhes escabrosos, bíblicos, a respeito do sofrimento de Jesus de Nazaré, o Deus homem, o Verbo encarnado. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, quando eles disseram que o sangue desse homem caia sobre a nossa cabeça, foi isso que ocorreu. E aquela nação experimentou a destruição do seu templo no ano 70, quando o general Tito, romano, invadiu a cidade e arrasou com o templo de Jerusalém, restando hoje apenas aquele resto daquele muro que nós vemos lá e mais nada. E, posteriormente, a nação dispersa de tal modo que apenas 19 séculos depois, ela foi de novo reunida como nação, em 1948, também por causa de um propósito de Deus para se revelar finalmente a esse povo, na sua segunda vinda, que não tem nada a ver conosco este aspecto. A igreja participa de uma herança celestial, ela é noiva de Cristo, Israel não é. Então, quando na sua segunda vinda, quando ela ocorrer, o Senhor dará uma revelação particular a Israel, que ele é aquele a quem
eles traspassaram, como é clara a profecia de Zacarias. Então vamos manter esses lados juntos. Ele sim foi entregue por um plano de paixão redentora, desde os séculos concebido na Trindade. Mas ele foi morto por causa da fúria, o ódio, a violência e a paixão dos homens, paixões pecaminosas, que fizeram com o Senhor aquilo que fizeram, a tal ponto de não apenas levá-lo à cruz, mas antes disso, deformá-lo. Isaías capítulo 52, 12 e 13, quando faz menção sobre o aspecto, o semblante do rosto do servo dos servos, a Bíblia King James, buscando o sentido original do termo, diz que o rosto dele estava tão desfigurado que nem parecia o rosto de um homem. Nem parecia o rosto de um homem. Então não apenas levaram o Senhor à cruz, eles fizeram com ele isso o que fizeram. Com quem? Com que pessoa? O Verbo encarnado de Deus. O Redentor da humanidade. Então, meus amados irmãos, há alguns detalhes que eu gostaria de colocar aqui que tocam o texto que lemos antes de entrar naquilo que seria nosso encargo central para hoje. Então, por favor, me acompanhe. Na quinta-feira à noite, o nosso Senhor Jesus celebra, a partir então de 6 horas da tarde, iniciava a sexta-feira no calendário judaico, conforme o horário judaico. Então eles estavam celebrando aquela Páscoa. E nosso Senhor seleciona ali pão e cálice para instituir uma nova celebração, chamada então no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, de a mesa do Senhor, ou a ceia do Senhor. Então, quando ele instituiu a sua mesa ou a sua ceia, ele estabelece nessa ceia o cumprimento, em realidade espiritual, de tudo que a Páscoa apenas tipificava. É por isso que nós não celebramos a Páscoa, assim como nós também não celebramos Natal. Isso não tem nada a ver conosco, não é? Isso tem a ver com essa religião apóstata que há por aí, mas não conosco. Nós nem sabemos o dia que o nosso Senhor Jesus nasceu. Muito provavelmente, muito certamente, foi no mês de abril, e não no mês de dezembro. Então, isso é uma coisa apenas, unicamente comercial, e assim também é a Páscoa. Se a Páscoa é celebrada pelos judeus, de alguma forma, buscando o sentido dela no Velho Testamento, ainda assim estão nas sombras, porque não há motivo nenhum para se celebrar Páscoa. O Cordeiro Pascal já foi imolado, e nós já vivemos na Páscoa todos os dias de nossas vidas, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi oferecido. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o que aconteceu naquela quinta-feira à noite, quando a Páscoa é celebrada e os eventos seguintes, o que nós vemos? Nosso Senhor Jesus reúne com os discípulos um cenáculo mobiliado. Vamos tomar essas ideias, já que estamos concluindo esse evangelho. Já estudamos isso. Ele prepara aquele lugar porque ele é o anfitrião. Louvado seja o seu nome. Assim como ele é quando ele prepara para nós essa mesa que está diante de nós, que é posta todos os domingos para nós. Ele é o único anfitrião. Ele é que diz: vinde, tomai, comei, este é meu corpo. Tomando o cálice, disse: bebei dele todos. É o cálice de uma nova aliança, ratificada, firmada no meu sangue, derramada em favor de muitos para remissão de pecados. Que palavras mais maravilhosas. E quanto nosso coração é feliz, bem-aventurado, por podermos celebrar isso todos os domingos, até que tenhamos a nossa ceia face a face com o nosso Redentor. Então, meus irmãos, quando essa noite vai adentro, o nosso Senhor Jesus reúne com eles no cenáculo e faz o maior dos seus discursos. Maior até mesmo que o do monte, o chamado Sermão do Monte. Porque aqueles relatos do Sermão do Monte foram reunidos. O nosso Senhor Jesus, muito provavelmente, você vai ver isso nos outros evangelhos, ele fez aquelas declarações de modo fragmentário, aqui e ali. E elas foram reunidas em Mateus 5 a 7 e chamadas de, aliás, é o primeiro discurso dos 5 que o Evangelho de Mateus menciona. São 5 discursos de Jesus. O primeiro é o Sermão do Monte, que são então relatos reunidos e agrupados e então denominados aí
o sermão do monte, ou o sermão da montanha, Mateus 5 a 7. Então, na verdade, o maior dos discursos de Jesus está em João 13, 14, 15 e 16. Esse é o maior discurso de Jesus. João 13 a 16. Lava-pés até os discursos finais sobre o Consolador. Então, nosso Senhor Jesus está naquela noite escura, provavelmente alta noite já, e ele profere aqueles discursos sobre o Consolador, sobre a necessidade dele ir, mas que eles não ficariam desamparados, pelo contrário. Eles teriam alguém dentro deles que é exatamente da mesma qualidade que aquele que estava partindo o Verbo de Deus, porque ele é Deus, o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Jesus Cristo. É aquele que ele disse, de quem ele disse, ele me glorificará. Ele vos guiará a toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele vai permanecer em vós. Quando vocês forem levados até mesmo diante de autoridades para serem julgados por causa do meu testemunho e do meu nome, não vos preocupeis. O Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora tudo o que deveis responder. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então nosso Senhor faz esses discursos cheios de consolação, falando do Consolador. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vós outros e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que coisa mais preciosa essas palavras nos ouvidos dos discípulos, na última noite. E então, noite adentro, o nosso Senhor Jesus ora, a chamada oração sacerdotal em João 17, magnífica, maravilhosa, apresentando a si mesmo ao Pai e apresentando os seus ao Pai, e dizendo, enquanto eu estava no mundo, eu os guardei em teu nome que me deste, e agora guarda-os, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que palavras, meus amados irmãos. João capítulo 17. E depois disso o que ocorre? A noite continua adentro e o nosso Senhor vai para o Getsêmani. E o que acontece lá? A batalha da vontade. A batalha da vontade. Quando ele definitivamente, na hora mais negra, ele submete a sua vontade, mais uma vez, e agora definitivamente, à vontade do seu Pai. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Como que dizendo, eu detesto essa separação. É tudo que eu não quero, porque tu és a minha única alegria. A fonte do meu descanso, do meu prazer, da minha contemplação, és tu, meu Pai. Se possível for, passa de mim este cálice, porque ele sabia que ali na cruz ele perderia a comunhão, o brilho, a alegria, o gozo, a face do seu Pai. Mas então o que ele tem a dizer? Mas não se faça minha vontade, mas se faça tua vontade. Meus irmãos, tudo o que o diabo fez, usando todos os seus instrumentos, inclusive numa ação pessoal direta sobre Jesus, tanto na tentação, no deserto, quando ele iniciou seu ministério, quando nosso Senhor estava na cruz. Tudo o que ele fez foi para que o Senhor Jesus fosse demovido dessa atitude, de se submeter completamente aos desígnios e intenções do seu Pai, com os quais ele já tinha anuído desde a eternidade. Porque foi lá que o Filho de Deus se apresentou para ser o Cordeiro de Deus, na eternidade. Então o que ele tem a dizer é, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a partir daí, o veredito está dado. Então a escolta do Sinédrio vem até ele, com tochas e cacetetes nas mãos, como se fosse um bandido perigoso, o tomam, o levam, e então começa a cena de horror, que Pedro descreve com essas palavras, vós o matastes. Açoitaram nosso Senhor,
Fizeram longos sulcos, como vai dizer o Salmo 129, verso 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Deformaram o rosto do Senhor, arrancaram suas barbas, cuspiram nele, colocaram um bambu nas suas mãos, como se, para escarnecer dele, como se fosse um rei, ao invés de um cetro, um bambu. Colocaram uma coroa de espinhos também com a mesma finalidade, para zombar dele, um rei coroado com espinhos e cuspindo nele, e murros e bofetadas. O Verbo encarnado, se submetendo a todas essas atitudes de violência, desprezo, fúria diabólica dos homens contra ele. Irmãos, esses homens são representantes gerais de toda a raça humana. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, quando essa cena já está sendo concluída, ele está aí já entregue a Pilatos, já passou pelos 6 julgamentos, 3 civis e 3 políticos, ou melhor, 3 políticos e 3 religiosos, como já foi comentado. Então nós chegamos aqui nessa narrativa do versículo 33 desse capítulo 15. 9 horas da manhã, no momento em que o cordeiro da Páscoa era imolado na sexta-feira, 9 horas da manhã, hora terceira, o nosso Senhor Jesus foi pregado na cruz do Calvário. O que estava acontecendo nessa hora terceira? Isso que nós já falamos. A expressão máxima, 9 horas da manhã. Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, está pregado na cruz do Calvário, depois de tudo o que fizeram com ele fisicamente, que nós já comentamos. Paixões, fúria, ódio, violência do homem. Vós o matastes. Meio-dia, hora sexta, está aí no nosso relato. E também nos outros evangelistas. Trevas sobrenaturais entram naquele cenário. Trevas sobrenaturais. Na hora sexta, houve trevas sobre a face da terra. E o motivo é muito claro. Quando João começa o seu evangelho, tão maravilhoso o seu evangelho de João, ele vai dizer no capítulo 1, verso 4 assim: a vida estava nele. E a vida que estava nele era a luz dos homens. E também ele vai registrar no mesmo evangelho, capítulo 8, verso 12, assim: eu sou a luz do mundo, nosso Senhor Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então o que está acontecendo ao meio-dia? A luz da vida, a luz dos homens, está posto numa cruz, de tal forma que agora trevas cobrem a terra, porque trevas estavam cobrindo o Filho de Deus da comunhão com seu Pai. Aquele que não conheceu o pecado de nenhuma forma, nem intenções, e nem motivações, e nem pensamentos, e nem atitudes, e nem ações. Ele não conheceu o pecado. Dolo nenhum se achou na sua boca. Ele foi feito pecado por nós. Para que nele, o justo, nós, os pecadores, odiosos, fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe que quando Paulo usa essa palavra a Tito, escrevendo a Tito no capítulo 3, ele se aplica a todos nós. Ele vai dizer que todos nós andávamos em paixões e prazeres, e éramos odiosos, e odiávamos uns aos outros. Que o Senhor, meus amados irmãos, conceda, pelo seu Espírito, uma clara revelação a todos nós, que esses éramos nós, odiosos e odiávamos uns aos outros. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres, e foram essas paixões e prazeres que levaram essas pessoas a então matar o nosso Senhor Jesus, no que concerne ao aspecto
humano, da responsabilidade humana. Isso nunca pode deixar de ser visto. Se apenas falamos da cruz, me permita enfatizar de novo, olhando o aspecto da soberania de Deus, nós solapamos esse aspecto crucial da morte do nosso Senhor Jesus, que é a responsabilidade do homem. Então, 9h da manhã, o nosso Senhor ali, pregado, meio-dia, trevas sobrenaturais sobre a face da terra, a luz do mundo estava coberta de trevas porque foi feito o pecado por nós, e então chegamos às 3h. 6h, nosso Senhor permaneceu na cruz exatamente. E é dito que nessa hora nona, 3h, foi que ele clamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me deixaste para trás? Uma pergunta que, na verdade, não requer resposta. Porque ele já tinha resposta. No Salmo 22, aí mesmo, de onde ele recitou o primeiro versículo. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Logo nos versos seguintes desse Salmo, 3 ou 4, vai dizer assim, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Esse foi o motivo do Pai Santo ter abandonado o Filho Santo. Porque o Filho Santo do Pai Santo, e os dois estão sentindo as mesmas dores. O Filho Santo do Pai Santo é abandonado. Porque o Pai é santo e o Filho Santo está sendo coberto com o pecado nosso, da humanidade. Então, isso acontece, esse clamor ocorre às 3h, embora essa realidade já estivesse ocorrendo desde o meio-dia, quando essas trevas sobrenaturais se manifestam. Trevas sobre a face da terra. E então, finalmente, às 15h, nós temos esse grande brado. Meus irmãos, entrar em detalhes nós tomaríamos muito tempo. Mas eu vou dar um só para você a mais. Na cruz havia como um assento de madeira pregado ali, como se fosse um banquinho, chamado sedécula, ou uma pequena sede, sedécula, um pequeno assentozinho. Era pregado no meio da cruz para funcionar como um banquinho, para que quando aquele que estivesse crucificado estivesse descendo o seu corpo de fraqueza, de dores, então ele pudesse apoiar o seu quadril nesse banquinho e levantar um pouco o seu tronco para liberar o diafragma e respirar. Para quê? Para que os seus tormentos fossem prolongados por horas e alguns dias pregados na cruz. Então, quando às 3h daquele mesmo dia, o nosso Senhor Jesus dá o seu brado final. Sabe por quê? Porque ele não se apoiava naquele banquinho. E por que a sua morte não se estendeu por alguns dias, como acontecia com alguns crucificados? Porque, meus irmãos, chegaria o momento em que ele teria que se render à morte. Porque a morte não poderia se apropriar dele. Ele é que teria que se render à morte, que entrar na morte voluntariamente. Como a morte poderia vir sobre o ente santo de Deus, mesmo que estivesse coberto de pecado? Ou pelo pecado, ele ainda é o Cordeiro de Deus. Nunca o pecado o maculou. Nunca o maculou. Mas ele foi coberto, feito pecado por nós. Esse é o relato claro de Gálatas e também de Romanos, capítulo 3. Então, meus irmãos, ele dá um suspiro e entrega o seu espírito. E qual foi seu último suspiro? Foi exatamente esse. Pai, não foi Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego. Ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a entrego. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa, que morte terrível, que redenção maravilhosa, que cumprimento exato da palavra profética. Se tivermos tempo hoje, vou citar uma série de relatos para os irmãos que talvez só terão tempo de anotar. 12 ou 13 pelo menos. Cumprimentos proféticos na morte de Jesus. Toda a Escritura se cumprindo nos menores detalhes.
Desde aquele clamor dele, tenho sede, estava profetizado. Repartir as suas vestes e sobre sua túnica lançarem sorte, estava profetizado. Nenhum dos seus ossos seria quebrado, de basicamente todos os crucificados era quebrado, mas dele nenhum osso seria quebrado, porque estava profetizado. Haveria alguém que levantaria contra ele o seu calcanhar, embora comesse do seu prato, também estava profetizado. O pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, também estava profetizado. Ele seria depositado em um túmulo do rico, com o rico estaria na sua morte. José de Arimateia também estava profetizado. Meus irmãos, qual personagem da história da humanidade teve a sua morte profetizada assim? Ninguém. Apenas o Verbo encarnado de Deus, Jesus de Nazaré, o Redentor, o nosso Senhor. Então, quando essa cena encerra, ele entrega seu espírito. Agora, ainda para nossa consideração. Já citamos José de Arimateia. Preste atenção nesse detalhe que nós lemos. Está aí no relato, no capítulo 15, que nós acabamos de ler, verso 42 e 43, especialmente 43. Se combinados com o relato de João 19, nós vamos ver duas coisas lindas aqui. João 19, posteriormente você consulte, não precisa abrir lá, apenas preste atenção. José de Arimateia era um membro nobre, honrado do Sinédrio. Talvez porque ele fosse um homem de mais idade, talvez porque ele também fosse membro do Sinédrio por vários anos, e sem dúvida porque era um homem respeitável entre eles, honrado. Mas especialmente é dito que ele era alguém que aguardava a redenção de Israel, claramente. Podemos dizer que José de Arimateia fazia parte, de alguma maneira, daquele que é chamado na Bíblia de o remanescente, que aguardava o Messias. Só que ele tinha medo dos judeus, de confessar publicamente o nome de Jesus. Será que isso já aconteceu ou acontece ainda com qualquer um de nós? José de Arimateia era um discípulo mesmo oculto de Jesus, por medo dos judeus, e particularmente dos seus companheiros do Sinédrio. Então aí está ele, diz o relato, ousadamente. Por que ousadia? Porque ele quer o corpo daquele que foi considerado o que foi, um impostor. Com aquela inscrição sobre a sua cruz, o rei dos judeus, em 3 línguas, outro escárnio sobre ele. Alguém que foi considerado um lixo do mundo, um trapo de imundícia. Foi esse que José de Arimateia foi reivindicar. Os irmãos estão entendendo? Então é dito que ele foi ousadamente a Pilatos. Sem dúvida ele foi ousado, porque ele poderia ser incriminado por isso. Pilatos poderia dizer, o que você tem com ele? Por que você quer o corpo dele? Você faz parte da sedição que é dito que ele está levantando aí? Ele se diz o rei dos judeus e você o declarou assim também? Então você é um rebelde contra César? Então José de Arimateia foi ousadamente pedir o corpo de Jesus. Um detalhe aqui sobre ele. Eu consultei o texto original, pelo menos o texto que tenho, o texto grego original, sobre uma diferença no texto original de uma palavra que é traduzida aí em português e também no inglês, por uma única palavra, e é a palavra corpo. Em português, corpo, em inglês, body. No original, há 2 palavras, segundo um erudito bíblico. Não encontrei no texto que consultei, que fique claro. Mas minha pesquisa foi feita hoje à tarde, quero seguir com ela. Porque esse grande erudito bíblico, ele afirma que há uma distinção em alguns manuscritos dessa palavra que é mencionada 2 vezes aqui, que tem a ver com José de Arimateia. Então, por favor, me acompanhe. Verso 43 do capítulo 15 é dito assim: veio José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, como já explicamos, dirigiu-se resolutamente, João 19 diz ousadamente, a Pilatos e pediu o corpo. Está vendo aí? Corpo.
No manuscrito que consultei, no texto que consultei, a palavra grega é soma, que já citamos aqui várias vezes, de onde temos a nossa palavra em português somático, ou somatização, né? Então, soma é a palavra grega para corpo, ou para substância, soma. Agora, esse erudito bíblico nos disse que, verso 45, localize aí por favor, Marcos 15, 45, após certificar-se, agora é Pilatos, que está no verso 44, Pilatos se admirou de que Jesus já tivesse morrido, porque normalmente os crucificados demoravam mais tempo para morrer, como já explicamos, por isso algum deles tinham suas pernas quebradas. E tendo chamado o centurião, vamos ao verso 44 primeiro então, perguntou-lhe se havia muito que morrera, certo? Então, verso 45, após certificar-se que Jesus tinha morrido, pela informação do comandante ou do centurião, cedeu o corpo. Está vendo de novo a palavra? No texto que consultei é soma, de novo, a mesma palavra. E em boa parte das versões em inglês, mas não em todas. Então, como eu disse, ainda não completei minha pesquisa, mas já consultei as várias versões em inglês e já vi que algumas versões em inglês trazem também a diferença. Então, talvez você saiba que quando o termo na língua inglesa se refere para corpo, o termo é body. Quando se refere a um cadáver, o termo é corpse. Totalmente diferente. Body, corpo, corpse, cadáver. Então, assim está traduzido em algumas versões em inglês. E esse erudito bíblico vai dizer que assim está em alguns manuscritos originais. Então, por que nós estamos enfatizando isso? Não é só por rigor gramático, linguístico, não. É para que nós vejamos algo que toca o amor desse discípulo oculto chamado José de Arimateia. Que apesar de ter medo e ter tomado, apesar do medo, essa atitude ousada de pedir o corpo, soma de Jesus, isso fala do amor dele por Jesus, reivindicando o corpo morto de Jesus, certo? Mas, quanto a Pilatos, a avaliação de Pilatos não era soma, mas era pioma, uma outra palavra, que significa cadáver. Então é dito que Pilatos cedeu para José de Arimateia o cadáver de Jesus. Você viu, irmão? Que diferença interessante. José de Arimateia quer seu corpo e Pilatos cede o seu cadáver, porque para Pilatos ele não é nada. Mas para José de Arimateia, ele é sim objeto do seu amor e da sua devoção, embora ele tivesse medo. Que lição doce para os nossos corações. Mas há mais aqui. João 19, que já citei, vai dizer que não apenas José de Arimateia estava lá, mas havia um outro que estava lá. E quem era? Nicodemos. E é dito em João 19 que Nicodemos então é aquele que foi ter com Jesus à noite, conforme registrado em João 3, naquela conversa sobre nascer de novo. Você se lembra? É dito, preste atenção, que Nicodemos estava junto com José de Arimateia, João 19, fazendo o quê? Você abriu o texto aí? Ele levou 100 libras de um composto de mirra e aloés para embalsamarem o corpo de Jesus. Meus irmãos, quando Maria de Betânia ungiu a cabeça e os pés de Jesus, você se lembra qual era o peso daquele nardo preciosíssimo? 1 libra. Lembra-se? 1 libra. Cabia num frascozinho. 340 gramas. 1 libra. Quantos são 100 libras? Faça as contas rápidas aí. 34 quilos. Certo? 34 quilos de mirra e aloés, porque era exatamente essa quantidade que eles usavam para embalsamar um corpo. Eles iam colocando aquele emplasto de compostos tipo unguento, como esse, mirra e aloés, e ervas aromáticas. Iam enrolando o corpo, desde os pés, começava pelos pés, até o pescoço, e então embalsamava o corpo com essa quantidade desse emplasto, chamemos assim.
Então aí está Nicodemos, com a mesma atitude, o mesmo amor, a mesma devoção, também era um discípulo oculto, era um fariseu, um mestre entre eles, também tinha medo por causa da sua posição, mas então quando finalmente a história se encerra, esses dois discípulos se revelam. José de Arimateia e Nicodemos. Que coisa maravilhosa. Sabe, meus irmãos, de alguma maneira, para levarmos essa tipologia ao seu clímax, é isso que acontecerá quando nosso Senhor voltar e se revelar ao remanescente de Israel. Então estará muito claro para eles quem é esse que se entregou na cruz do Calvário, aquele a quem traspassaram. Então é dito por Paulo em Romanos que todo esse remanescente, esse restante de Israel será salvo, não no sentido exatamente de ser redimido, embora isso possa ser verdadeiro, mas no sentido de reconhecerem que aquele é o Salvador, o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, que eles rejeitaram. Então, uma história maravilhosa desses dois discípulos ocultos, José de Arimateia e Nicodemos. Agora, meus irmãos, quem mais estava ali, aos pés da cruz? É dito no final do nosso relato, verso 47, Maria Madalena, mais um personagem impressionante. Você sabe que um dos evangelistas diz que dela, o nosso Senhor Jesus expeliu 7 demônios. Meus irmãos, amados, um demônio já faria um estrago total na vida de uma pessoa, a tal ponto de alterar sua mente, alterar seus sentimentos, alterar até suas palavras, suas atitudes, até sua responsabilidade, como nós sabemos muito bem, até por experiência própria, junto a outros. 7 demônios na vida de uma mulher. Essa mulher se tornou uma discípula de tal forma que quando ela observou aquele lugar onde nosso Senhor Jesus foi sepultado, e naquele dia, no domingo, ela levou aqueles aromas para ungir o corpo do Senhor, ela ficou com aquela indagação, quem irá remover a pedra? E quando ela chega, a pedra estava removida. Então um personagem está ali que ela pensa ser o jardineiro. E o seu amor é de tal forma pulsante por esse Senhor que expeliu dela 7 demônios, que então ela diz para esse homem, suposto homem, jardineiro, onde você colocou o corpo dele, já que não está na tumba? Se foi você que o retirou, me diga onde você colocou, e eu o levarei. Ah, meus amados irmãos, Maria Madalena, uma figura tão maravilhosa do amor, da devoção, daqueles que realmente devem ao Senhor Jesus tudo o que são. Onde o puseste, e eu o levarei. Como será que ela ia fazer isso? Será que ela ia colocar o corpo desse homem no ombro dela e sair andando por aí? Eu o levarei. Puro amor, paixão, devoção. E lá também estava uma outra mulher, sabe quem é ela? Versículo 47 diz, Maria, mãe de José, a mesma que é citada no verso 40, como sendo mãe de Tiago, o menor, e de José, está vendo? No verso 40. Sabe quem é ela? Sabe quem são eles primeiro? José, Tiago, o menor e José? Irmãos de Jesus. Essa Maria é a mãe de Jesus. Então lá estava ela, aquela que estava diante da cruz e que ouviu aquelas palavras do seu primogênito crucificado. Mulher, eis aí teu filho. E dizendo ao amado discípulo João, eis aí tua mãe. Ela agora está acompanhando, observando o que mais estava acontecendo com esse que ela sabia, desde que Gabriel revelou a ela, que era o santo, o ente santo que nasceria de ti, o Filho de Deus. E ela pronunciou aquele maravilhoso cântico que é chamado de Magnificat, o cântico de Maria. Agora ela está acompanhando esse sobre cuja fronte ela certamente tantas vezes colocou os seus lábios. E que o viu ali agora com a coroa de espinhos. Ela o está acompanhando, observando.
E ela é citada no verso 40, e ela é citada no verso 47. Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Que figura maravilhosa Maria é. Então, aí está. Meus irmãos, um passo mais. Se não fosse pela ressurreição narrada no capítulo 16, está aí na sequência, o que estaria ocorrendo com a morte do nosso Senhor Jesus? Por favor, agora aqui nós vamos excluir aquele aspecto da soberania de Deus. Ele já está muito claro para nós. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Sim. Mas nós queremos ficar com este elemento aqui. Terrível. Vós o matastes por causa do seu ódio e das suas paixões. Se vocês o tivessem conhecido, vocês jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios. Então, se não fosse pela ressurreição, o que estaria havendo quando eles exterminaram a Jesus? Vamos usar essa palavra. O que eles estavam, ou quem eles estavam exterminando? Vamos meditar um pouco nisso. Primeiro, eles estavam exterminando de maneira odiosa e violentamente o Emanuel. Aqui eu gostaria que nós excluíssemos também por um momento a ressurreição, porque ela só está narrada no próximo capítulo. Nós não estamos na ressurreição, nós estamos na morte e no sepultamento do nosso Senhor. Digamos, se nós estamos aqui, dentro dessa história aqui do capítulo 15, nós não sabemos o que ocorrerá com ele. Nós não sabemos se ele vai ressuscitar. Nós estamos como os discípulos de Emaús, você se lembra? Tristes, cabisbaixos, andando pelo caminho e perguntando, nós achávamos, conversando com o homem, que eles não sabiam quem era. Achavam que era um transeunte junto deles, mas era o nosso Senhor, já ressuscitado. E conversando com eles, cabisbaixos, desanimados, desesperançosos, arrasados, eles diziam assim, nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Aí eles vão concluir dizendo assim, como que numa frase que deve ser terminada com reticências, eles dizem assim, mas agora já são 3 dias. Sabe o que eles querem dizer com isso? Acabou. Acabou. Já são 3 dias que eles acabaram com ele. Então nosso Senhor vai dizer assim, ó nécios e tardos, para compreender tudo o que as Escrituras disseram. Começou pela lei, passou pelos profetas, os salmos, e começou a dizer para eles naquela caminhada tudo o que dele constava nas Escrituras. Que jornada maravilhosa. Mas irmãos, nós agora aqui no capítulo 15 estamos como os discípulos de Emaús. O que ocorrerá com ele? Onde ele está? Nós esperávamos que fosse ele. Agora estamos basicamente certos que não era ele. Porque já são 3 dias. Então, meus irmãos, nessa cena, quem eles exterminaram? Eles exterminaram Emanuel. E eles viram que ele era Emanuel. Sabe por quê? O próprio Nicodemos, que já citamos, por exemplo, entre tantos, teve que dizer assim naquela visita narrada por João 3, naquela noite que ele foi procurar Jesus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está vendo? Então eles sabiam que ele era alguém mais do que simplesmente um homem. E assim ele foi reconhecido pela graça de Deus por muitos, não é? Então eles estavam exterminando Emanuel, o único que poderia trazer Deus ao nível dos homens. Nós ouvimos no domingo, ele é cheio de graça e de verdade. Porque ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai e que então é o seu exegeta, ou é quem o revelou, como vai dizer João. Então ele estava exterminando a revelação de Deus. Você sabe o que isso significa? Tudo de mal, de horrível,
exterminando o único vaso que Deus tem para se expressar, Emanuel. O que mais estava acontecendo? O texto que já citamos de João 1, verso 18, e também João 8, 12, vai dizer que ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai e que o revela, e João 8, 12 vai dizer que ele é a luz do mundo. Então aqui em João 15 ainda, antes de que saibamos que ele ressuscitou, o que está acontecendo? Eles estão apagando, por assim dizer, a luz do mundo. Eles não querem luz. E João vai dizer por quê. João 3, você se lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas essa luz que veio ao mundo veio de tal forma que os homens amaram mais as trevas, amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Então eles estavam exterminando a luz da vida e a luz do mundo. O único recipiente onde havia vida e luz estava sendo exterminado. Isso mostra o que a humanidade sem Deus é. Quando nós temos esse relato tão interessante, impressionante, profundo de Marcos 15 que nós já lemos, há uma frase aí que precisa ser destacada. Localize ela aí. E a frase é, deixa eu mostrar para você. Final do verso 46. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Está vendo essa frase? Quem rolou? José de Arimateia. Certamente não foi ele sozinho. Essa pedra tinha algo em torno de 3 toneladas. E ficava numa canaleta ligeiramente inclinada. Nós vimos esse túmulo cavado na rocha lá em Jerusalém. Então posso dizer em primeira mão para os irmãos. E essa canaleta é ligeiramente inclinada para a boca do túmulo. De tal forma que quando o túmulo vai ser usado, essa pedra que está aqui em cima é deslocada e corre pela canaleta e fecha a boca do túmulo. Assim são os túmulos cavados na rocha, como foi o caso do túmulo do nosso Senhor Jesus. Então nós temos essa narrativa aí, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ou seja, a luz da vida, até aí, foi apagada. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. João vai dizer no capítulo 3, porque suas obras eram más. Meus irmãos, de quais homens? Daqueles lá ou de todos nós? Homens e mulheres. Quem são esses homens maus? São eles ou somos todos nós? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja o seu nome para sempre. Então, meus irmãos, eles estavam exterminando a luz da vida e a luz dos homens. Em terceiro lugar, eles estavam exterminando o único que poderia redimi-los. E aqui vamos pensar no sentido de redenção. Redenção quando ele expulsa 7 demônios de Maria Madalena. Redenção quando ele toca a menininha, filhinha de 12 anos de Jairo e diz, Talita cumi. Redenção quando ele toca a filha da mulher cananeia. A outra filhinha, como Marcos a descreve. Redenção. Redenção quando ele vai de encontro à terra dos Gadarenos e encontra um homem endemoniado e doido, que se rasgava, se feria, que não podia ser amarrado nem com cadeias, que dormia nos túmulos. E quando ele salva aquele homem não quer se desligar mais dele. Jesus entra no barco e o homem quer entrar junto no barco para estar com ele, porque ele deve tudo a ele. E Jesus diz, não, volta para tua casa e dá testemunho lá de tudo que foi feito para você. O Redentor. A humanidade estava exterminando o Redentor. O único que podia curá-la. Expulsar os malignos dela. Redimi-la de cativeiro de corrupção,
morte, doenças, dores, angústias, perdas, privações, matando o Redentor. É isso que nós temos em João 15. Porque nenhum deles conhecia a história. Nenhum deles. Nenhum de nós a conheceria no lugar deles. Ninguém. Ninguém. Nem Maria de Betânia, nem Maria Madalena, nem Maria mãe de Jesus, nem João, o discípulo amado. Ninguém conhecia a história. Que no terceiro dia a pedra seria rolada para cima, como diz o texto. Sem mãos de homens. Para que ficasse claro que aquele corpo foi dali tirado. Ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Paulo vai dizer em Romanos 8. Então a história começa novamente. O Redentor da humanidade, o novo homem de uma nova criação. Então, meus amados irmãos, Lucas 19, versículo 10, considerado por alguns o verso-chave desse evangelho maravilhoso, que nós devemos iniciá-lo brevemente, a estudá-lo de ponta a ponta, o evangelho de Lucas. Lucas 19, 10, é dito assim: o Filho do Homem veio buscar, preste atenção nessa palavra, buscar. Ninguém busca aquilo que tem, busca aquilo que tinha de alguma maneira, mas se perdeu, ou que mesmo não tinha. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós. Então, eles estavam exterminando aquele que veio buscar e salvar o perdido. E o Evangelho de Marcos relata isso de maneiras tão maravilhosas. Agora, para concluirmos então, eu vou apenas citar para os irmãos, quem sabe numa outra oportunidade podemos comentar com mais detalhes esses textos. Não vamos fazer hoje, não quero estender mais o tempo dos irmãos. Mas deixe-me citar para você, se você tem papel aí, é rápido para anotar, fica com você para a sua meditação. Os que estão ouvindo, só preste atenção então. Referências proféticas sobre a vida do nosso Senhor Jesus, em particular no que se refere à etapa final da sua vida. A traição, a morte, os açoites, a crucificação, tudo que ocorreu nos arredores. Então, olhe isso. Mateus 26, 31 e 32, cumpre a profecia de Zacarias 13, 7. Que diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, Zacarias 13 está citado em Mateus 26. Segundo, de novo, Mateus 26 ainda, verso 50, e também João 13, 18, é o cumprimento do Salmo 41, 9, onde é dito que aquele meu amigo íntimo que comia do meu prato levantou contra mim o seu calcanhar. Se você quiser, também você pode tomar a gravação depois, ela é colocada aí nesse canal aí que os irmãos já sabem, e pode ouvir de novo com mais calma e fazer as anotações. Terceira referência, João 19, que já citamos, os versos 23 e 24, eles são o cumprimento do Salmo 22, que é o Salmo da Cruz, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Impressionante. Porque quanto à túnica em si, é dito que era uma túnica sem costura, inconsútil, significa sem costura, uma peça de valor. Então, quando eles viram, aqueles soldados viram aquela veste de Jesus sem costura, eles sabiam que era uma peça de mais valor. Então, eles não queriam reparti-la, a túnica como repartiram as vestes. Então, eles fizeram o quê? Lançaram os dados, lançaram as sortes, para ver quem ficaria com a túnica. Um detalhezinho que estava profetizado no Salmo 22, ligado à morte do nosso Senhor Jesus. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Porque não é a morte de alguém, é a morte do Verbo encarnado de Deus, o Redentor, do qual todas as Escrituras testificam. Número 4, Mateus 27, 39. Cita o Salmo 22 de novo, verso 7, e também o Salmo 109, verso 25. De novo, um pequeno detalhe. É dito que eles menearam a cabeça quando o viram.
numa atitude de desprezo. Meneiam a cabeça. Outro detalhe pequeno, mas que estava então profetizado. Número 5, Mateus 27 de novo. Veja quantas narrativas temos em Mateus, 26 e 27. Mateus 27, verso 43, é o cumprimento do Salmo 22 de novo, agora verso 8, que diz: confiou em Deus, livre-o ele, que salve-o, se nele tem prazer. Número 6, Mateus 27, 46, é o cumprimento do Salmo 22, 1, que é o clamor do nosso Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Cumprido em Mateus 27, 46 e outros textos dos evangelistas, é claro. Estamos citando apenas um dos evangelistas. Número 7, Mateus 27, de novo, verso 48 agora. E também João 19, que também já citamos, verso 28 e 29. Tenho sede. Esse é um cumprimento do Salmo 69, verso 21. Número 8. 12 referências, vou passar aos irmãos. Número 8. Marcos 15, 27. Está aí no nosso relato. Marcos 15, 27 e 28. E também em Lucas 22, 37. É o cumprimento de Isaías 53, 12. Se você se lembra, diz lá: foi contado com os transgressores. Nosso Senhor crucificado ao lado de 2 ladrões, cumprindo a profecia de Isaías 53, 12. Com malfeitores foi contado. Número 9, Lucas 23, versículo 46. Cumpre o Salmo 31, 5. Onde o salmista diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um dos brados da cruz. Profético. Profetizado então no Salmo 31, 5. Número 10. João 19, 36. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Obviamente cumprindo a tipologia de Êxodo 12, 46, quando nenhum dos ossos do cordeiro pascal deveria ser quebrado, sua carne era cozida, e depois disso comida, e nenhum dos seus ossos seria quebrado. Êxodo 12, 46. E também o Salmo 34, 19 e 20 se refere à mesma coisa. Número 11, a penúltima, João 19, de novo, João 19, 37, cumpre a profecia de Zacarias 12, verso 10. Eles verão aquele a quem traspassaram. E finalmente, João 19, mais uma vez, agora verso 38, cumpre a profecia de Isaías 53, verso 9, que diz: com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia, o homem rico, oferece um túmulo novo, que não tinha sido usado por ninguém, lá no jardim, para colocar o corpo do Jesus que ele amou. Então são essas as referências, amados irmãos. Se os irmãos tiverem desejo e tempo, meditem nelas em suas casas, calmamente, diante do Senhor. Todas elas são de muito valor e mostram que aquela morte foi uma morte extremamente singular. Louvado seja o Senhor. Temos um Redentor maravilhosamente fiel. Aquele que buscou os extraviados, que somos nós. Aqueles que, apesar do ódio, apesar da ira contra ele, ele amou até o fim. Nosso Senhor Jesus. Louvado seja o servo dos servos. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos, e agradecemos de forma tão limitada, tão pequena, porque não temos como fazê-lo de modo maior e mais elevado. Agradecemos a entrega, agradecemos a disposição eterna, antes mesmo da fundação do mundo, do Filho teu, o Verbo Criador, de se dispor e se apresentar para ser o Verbo Redentor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Filho de Deus, pelo teu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, odiosos, extraviados, inúteis. Muito obrigado pelo que tens feito de nós.
Obrigado por ter um amor constrangedor, ter um amor até o fim. Obrigado porque venceste a morte. Obrigado porque aquela pedra rolada para a entrada do túmulo foi rolada de volta, para que desse testemunho de que há um homem nos céus em glória, nosso intercessor, mediador, redentor, sumo sacerdote. Ó Senhor, levanta em nossos corações verdadeiras afeições espirituais por Ti, de tal modo que tudo mais seja colocado em segundo lugar, secundário nas nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Louvamos Teu nome, Senhor. Amém.